Olá, hoje vamos fazer alguns comentários sobre o processo de impeachment que pode ser instaurado em desfavor do ministro Alexandre de Moraes. Também vamos falar da anistia que pode ser concedida àqueles que praticaram aqueles atos que alguns consideram como atos golpistas no 8 de janeiro de 2023. Fique ligado, curta, compartilha, conte com os amigos e assista o que nós vamos falar. Se gostou, manda para o mundo. Bom, para que a gente entenda o que aconteceu, a gente precisa falar um pouco sobre o devido processo legal. No Brasil, o processo que está valendo ainda, pelo menos até mudar a lei, é o processo que ele vem pelo modelo acusatório, ou seja, o Ministério Público é que promove a acusação, é o titular da ação penal. É ele que entende que, havendo crime, propõe a acusação, propõe a criminalização e propõe a condenação. Aí vem o juiz e julga o processo, com a participação que deve ser garantida às partes envolvidas, a ampla defesa e o contraditório. Não se pode impedir, com isso tudo, que os advogados das partes, não se pode impedir que os advogados tenham acesso às informações. E somente quem acusa é o Ministério Público. A polícia não acusa, o juiz não acusa, assim como o Ministério Público não julga, o juiz, seja de qual instância que for, se for de primeiro grau, se for juiz de tribunal superior, o juiz somente julga e tem que julgar com imparcialidade. Está valendo no Brasil, ainda está valendo o princípio do juiz natural, que não pode ser amigo, não pode ser inimigo, não pode ser parente de nenhum dos envolvidos, certo? Isso aí é regra do direito brasileiro. Isso tem que ser sempre observado. Não é possível imaginar que um juiz que é vítima de um processo, de um juiz que foi maculado, magoado de alguma forma em um processo, esse juiz vai julgar. E o pior, não seria possível que esse juiz julgasse os recursos, porque a todo brasileiro é garantido o duplo grau de jurisdição. Isso quer dizer que o processo inicia na primeira instância, aquele juiz comum, seja estadual ou federal. Depois, havendo recursos, o tribunal vai julgar os recursos, o tribunal colegiado de desembargadores. Depois, conforme o caso, STJ e até STF, conforme o caso, e se for matéria constitucional. Acontece que nesse processo relacionado aos atos do 8 de janeiro e aquelas outros inquéritos, inquérito das milícias digitais, inquérito das fake news, inquérito dos atos antidemocráticos, eu já falei isso bastante por aqui, acabou que tudo começa e termina no STF. E, por prevenção, o ministro relator é sempre o mesmo, que toma diversas decisões monocráticas, mesmo com aval da turma ou do plenário, decisões um tanto quanto questionáveis quanto à observação do devido processo legal. Primeiro que, no caso específico dos atos de 8 de janeiro, a gente tem que falar de crime impossível. Houve golpe? Não, não houve golpe. Houve tentativa de golpe, realmente, em que pese alguns dos manifestantes terem interesse de que mudasse o sistema de governo ou que mudasse os eleitos, isso ainda está longe de ser uma tentativa de golpe. Por enquanto, é só a democracia e o direito de expressão. É garantida pela Constituição a liberdade de expressão, o direito de ir e vir, o direito à livre associação. Não é preciso autorização de alguém, autorização do poder público, para se reunir em praça pública. É permitido. O que tem que ser garantido não pode ser escondido. Não pode aquele cara que usa, lembra daqueles black blocs que usavam máscaras? Não pode ser escondido, tem que ser transparente. A pessoa tem que tem direito de se manifestar, mas não pode ser com a sua identidade encoberta. Então, isso é garantido pela Constituição. Então, o que aconteceu? Um bando de gente desorganizada, com muito sentimento, cada um com seu motivo, e não há que se falar em que pese o STF tenha se manifestado e decidido. Aquilo não é possível que seja analisado e visto como um crime multitudinário, como uma briga, uma turba do MST que invade uma fazenda. Todo mundo quer a mesma coisa, quer tomar
a propriedade, tomar a posse e entrar, invadir, e destruir, fazer o que for, dividir depois e tal. Aí sim é um crime multitudinário. Quando tem uma torcida de futebol, o Flamengo brigando com o Fluminense, todo mundo quer a mesma coisa, bater no outro, sei lá, que o time dele ganhe. Mas no caso do Rio de Janeiro, cada um tem o seu motivo. Agora, claro que os atos que aconteceram quando entraram nos prédios públicos são atos reprováveis. Algum vandalismo, independente dos motivos que cada um tomou, que tenha motivado a cada um entrar nos prédios e depredado, dilapidado. E teve gente que ali não entrou para nada disso, entrou para fugir das bombas, do gás, da polícia. Entrou para se proteger, alguns entraram para beber água. Não deixa de ter sido uma invasão. Mas isso está muito longe de ser um ato antidemocrático, um golpe, até porque em diversas outras situações, pessoas populares, emocionadas ou não, entraram, invadiram, quebraram, fizeram coisa pior em prédios públicos em Brasília e pelo Brasil afora. Então, agora virou um ato antidemocrático? Agora? Porque era a eleição de aquela polarização entre direita e esquerda, direita radical, esquerda radical, porque não vem ao caso da nossa avaliação aqui, que simplesmente tem que ser técnica. Então, qual foi o crime que aconteceu ali? Alguns invadiram, outros não. Alguns estavam ali a própria denúncia, a própria investigação promovida pelo TSE, e TSE não deveria investigar absolutamente nada. E a gente viu aí nos últimos dias imagens e áudios de desembargador, juiz, conversando com um investigador, que seria um perito, que na verdade não é perito, é apenas uma pessoa contratada para fazer investigação, sei lá de que forma, nas redes sociais, que era a base dessa investigação. Então a gente viu que quem estava investigando era o próprio tribunal, mas quem investiga é a polícia, ou o Ministério Público. Por quê? O Brasil tem um modelo híbrido, como eu venho falando, do devido processo legal. O sistema processual é acusatório, quem acusa é o Ministério Público. Mas tem a fase pré-processual, e na persecução criminal vem a investigação criminal, que é modelo inquisitório. Tanto é que nessa primeira fase, onde ninguém é acusado, não há que se defender. E vamos fazer aquele híbrido com o modelo inquisitório, isso mesmo. Inquisitório vem dos moldes dos tribunais da Santa Inquisição. Porque naquela fase ninguém se defende, até porque não está sendo acusado. E a defesa só se manifesta após a acusação, é um direito constitucional. A primeira defesa verificando o que está sendo dito pela acusação, por quem acusa, que é o Ministério Público, ele vai se manifestar se defendendo. Nessa fase pré-processual, na fase do inquérito policial, é inquisitorial. É um híbrido que no Brasil vale. Então tá, chegamos no inquérito. Um modelo inquisitorial, não tem que se defender, a defesa participa para verificar as falhas. E tivemos aqui uma série de falhas nesse processo. Eu, nos processos que eu atuo como defensor de alguns presos, que nenhum tem golpista ali não, são patriotas que estavam no lugar errado, na hora errada. Ninguém dos meus clientes invadiu o prédio público. Tinha uma cliente que agora eu deixei de atendê-la, mas invadiu assim, ninguém foi preso em flagrante, quebrando, destruindo, até porque as condutas, infelizmente, acreditem ou não, não foram até hoje individualizadas. Alguns casos sim, se identificou quem fez alguma coisa, mas na maioria dos casos a denúncia é exatamente igual para todos. E não é possível supor que em mais de 1000 pessoas todos tenham feito exatamente a mesma coisa. E atribuir a pessoas que nem se conheciam uma associação criminosa, atribuir que eles estavam ali incitando as Forças Armadas a praticar um golpe de Estado, que nunca aconteceu, eu trago a tese também do crime impossível, pela absoluta impropriedade do meio aplicado para a realização do crime. Aquele exemplo que uma pessoa fala que vai matar outra e pega uma flor, uma rosa, uma margarida e bate na pessoa. Não, bate com um pau, dá uma facada, dá um tiro, dá veneno, explode a bomba, aí sim. O meio é próprio, mas como é que eu vou matar alguém com uma pena de galinha? Com uma flor? É absoluta impropriedade no meio. E não há que se falar em golpe na história antiga, na história atual, na história mundial, um golpe sem armas. Que ninguém foi preso armado. As Forças Armadas não fizeram nada, permitiram que as pessoas ali estivessem por muito tempo. Algumas pessoas ficaram 1 dia, 2 dias, 3 dias. Pessoas chegaram depois que a baderna estava instaurada e ainda assim foram presas em flagrante pelo mesmo crime daqueles que entraram. Teve muita gente que entrou e não foi identificado. Então todo mundo paga a conta, todo mundo paga o pato. Quem é o pato? É o brasileiro? É o patriota? Eu sou o patriota.
Eu não tenho partido, não tenho ideologia, eu tenho família. Eu acredito em Deus, eu quero valores que os meus filhos devem seguir. Eu sou patriota porque eu defendo a minha pátria, mas eu não tenho ideologia de direita nem de esquerda. Até já fui filiado a partidos, mas não tem nada a ver hoje. A minha vida é jurídica, então toda avaliação que eu aqui vos trago, avaliação técnica, jurídica, simples e isenta de qualquer sentimento. Tenho pena daqueles que ficaram presos muito tempo. Teve pessoas que estão até hoje controladas, monitoradas por tornozeleira, quando o Ministério Público que fez a audiência de custódia, diga-se de passagem, depois do prazo legal, assim como a audiência de custódia, a audiência de instrução, tudo foi fora dos moldes legais. As pessoas foram presas e ninguém deu voz de prisão em flagrante. Então, cheio de contratempos, contradições, as testemunhas de acusação, que foram os condutores, as testemunhas, não participaram da prisão, não deram voz de prisão a ninguém, não sabem quem deu. Na verdade, ninguém deu voz de prisão em flagrante, a não ser aqueles que foram presos dentro dos prédios públicos, do Congresso, do STF ou da Presidência. Então, assim, o STF é o local adequado para fazer esse julgamento? Não, porque o foro do julgamento, o local adequado para julgar, não vai pelo crime que aconteceu, não vai pela conduta do agente, do autor, mas vai por quem praticou o crime, não pela vítima também. Quem praticou o crime tem foro privilegiado? Não. Quem praticou o crime tinha prerrogativa de função, por isso teria um foro privilegiado? Não. Tinha pipoqueiro, tinha desempregado, tem motorista de táxi, motorista de Uber. Mendigo foi preso? Nada a ver. Então, assim, essas pessoas nem sequer deveriam estar sendo julgados pelo STF. Aqueles que nada fizeram e aqueles que muito fizeram. Aqueles que entraram e quebraram, mesmo esses que entraram e quebraram, não deveriam estar sendo julgados pelo STF, que de certa forma é vítima, porque começou no inquérito. Que a gente viu na televisão, na grande mídia, o ministro Alexandre de Moraes dizendo que tinha um plano para atentar contra sua vida. Então, ele era vítima. Ele é vítima, ele investiga porque ele manda instaurar o inquérito, ele preside o inquérito. Da mesma forma, o Ministério Público é ausente e apenas concordando, homologando, mas não propondo inicialmente. As decisões foram tomadas primeiramente pelo juiz, depois que o Ministério Público tomou alguma decisão parceira. Não foi iniciativa dele. Então, quem é o titular da ação penal? É o juiz, o magistrado, o ministro ou o Ministério Público? Isso não está certo. Não é assim que funciona e foi um caso atípico. E a gente vê todo dia, toda hora, os advogados que atuam no STF estão vendo que o regimento interno do STF está sobrepondo a lei. O regimento interno do STF é feito simplesmente e unicamente pelo STF. E a lei? Quem faz a lei? É o STF? É o Judiciário? É o Poder Legislativo. Aí vemos esse embate, por isso que estão falando de impeachment do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre, estão falando de anistia dos presos. Eu particularmente sou a favor da anistia. A anistia é um prêmio, porque as pessoas ali estão sendo julgadas para começar no foro inadequado, tinham que ter sido julgados no primeiro grau, para que tivessem direito ao duplo grau de jurisdição. Como é que você pode falar em tentativa de golpe se não houve golpe? E nem se começou a cogitar esse ato de golpe. Alguns falaram em intervenção, outros falaram em anulação, outros falaram em transparência na questão das urnas. Mas não houve golpe, porque eles foram bem recebidos por quem de fato poderia praticar o golpe, que eram as Forças Armadas. Eles ficaram ali dias, meses, e os militares nada fizeram. Se tivesse ido um cabo, um soldado, um sargento, qualquer um, passasse pelo acampamento e dissesse: olha, vocês não são bem-vindos, todo mundo ia desmontar o acampamento e ir embora. Então, falamos sobre o devido processo legal, falamos sobre o que é impossível, que é o que aconteceu, pela absoluta impropriedade do meio. Como é que pode haver um golpe de Estado num país dessa dimensão, num domingo, onde ninguém estava trabalhando, onde ninguém foi feito refém desses golpistas? Na verdade, são patriotas, são pessoas que pela sua desorganização, fizeram coisas erradas. E, na verdade, alguns nada fizeram, mas todos foram presos como se criminosos fossem. E o Ministério Público pede a criminalização, a condenação de todos. Penas de 14, 15, 16 anos, que nem homicidas conseguem. Nós estamos vendo todo dia traficante liberado porque o devido processo legal não foi respeitado. Influenciadores que praticaram crimes estão liberados. E os nossos clientes e outras tantas pessoas, de idade inclusive, outros já morreram.
Então, com tornozeleiro, eu estou na cadeia até hoje. Então, assim, vamos fazer anistia ou não vamos? Agora vamos lá. Qual é o único tribunal que pode fazer julgamento político? É o Tribunal do Congresso Nacional, das câmaras, das assembleias pelo Brasil afora. Então, mas o Supremo ou qualquer outro tribunal judicial, tribunal jurídico, não pode fazer julgamento político. Então, a Câmara está fazendo um julgamento político hoje, dia 11 de setembro, começou o julgamento para saber se poderiam ou não anistiar na CCJ, e resolveram que não, está muito complicado o momento político, então iam deixar para depois das eleições, e só em outubro ia se retomar essa pauta. Olha que doideira, mas tem gente presa ainda. Mas enfim, ali é um tribunal político, não cabe a qualquer outra instância judicial fazer julgamentos políticos, independentes. O juiz não pode ter lado. Já vi juiz falando, perdeu, mas né, se não fôssemos nós, os bolsonaristas não seriam, derrotamos os bolsonaristas, derrotamos os fascistas. O juiz não derrota, o juiz só julga. O juiz não pode ter lado, ter ala, assim como polícia. Também não pode ter lado, ter ala. Ali a polícia tem que trabalhar, o Ministério Público tem que representar pela condenação se ele verificar a existência de crime, e o juiz julga com imparcialidade. Isso que é o mais importante. Bom, hoje eu trouxe essas informações, já falamos um pouco sobre isso, logo a gente vem e traz mais dicas sobre direito para vocês, e nesse caso em especial, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes depende, pela nossa lei vigente, da iniciativa do presidente do Congresso Nacional. Aí sim, é um julgamento pessoal político, uma decisão monocrática, nada democrática, mas é uma decisão monocrática, vai decidir se vai ou não vai para a pauta o julgamento. Vamos ver, eu particularmente não sei se o impeachment é a melhor solução, mas a nossa lei, ela é omissa, ela é falha, ela é cheia de brechas para que injustiças aconteçam. Tamo junto. Quem gostou, curte, compartilha, manda para os amigos.